Boa noite, gente. Muitas emoções hoje pra gente começar, mas é isso. A tecnologia hoje é assim, todos os lugares. A gente já está bem acostumado com isso depois da pandemia. Antes a gente ficava mais nervoso, achava que não ia ter jeito. Agora a gente já sabe que é só esperar um pouco. Bom, então, agradecer pela oportunidade mais uma vez de estar aqui conversando com vocês. Eu trouxe hoje um assunto que é da minha zona de conforto, mas não muito, e foi interessante porque quando o André me mandou a mensagem para fazer a palestra, que o Luiz mandou perguntar, falei, bom, vamos, né, mas o que eu vou falar dessa vez? Não posso falar de educação, não posso falar de evangelização, já esgotou esse tema. E aí, como sempre, né, vem aquela intuição do que a gente precisa estar falando. E aí, também, semana passada, na evangelização, esse foi um tema que apareceu bastante e falei, vamos falar dele, então, com todos. Quer falar sobre o conhecimento. O que é o conhecimento e o quanto importante é o conhecimento para a nossa transformação. Então, primeiro, né, a gente começar entendendo o que é conhecimento, o que significa essa palavra. Então, conhecimento é a capacidade que nós, seres humanos, temos de compreender, de entender e de apreender tudo o que está ao nosso redor. Isso diz respeito a nós mesmos. Então, o conhecimento ele vai se dar em dois caminhos principais. É o conhecimento daquilo que diz respeito a nós mesmos, mas também o conhecimento que diz respeito a tudo que nos cerca, ao nosso mundo. Então eu me conhecer enquanto pessoa, enquanto indivíduo, e eu conhecer o mundo em que eu vivo. Uma coisa interessante, quando a gente fala de conhecimento, é o que a gente faz com aquilo que a gente aprende. Diferente das outras espécies, nós transformamos o conhecimento que as gerações anteriores nos passam. Coisa que outras espécies, mesmo aquelas do reino animal, não fazem. Eles não têm essa capacidade de apreensão e de transformação do conhecimento. Então, vamos lá. Por que é importante que a gente conheça as coisas? Por que é importante que a gente saiba as coisas? Porque é através do conhecimento que eu aprendo sobre o mundo. Então, quando a gente pensa na criança, nós estamos lá, por exemplo, na educação infantil. A criança com 4, 5 anos, ela não sabe nada sobre o mundo. Ela está conhecendo o mundo, ela está descobrindo o mundo. E é por isso que às vezes as crianças nessa idade fazem perguntas pra gente e a gente acha engraçado e fala, olha o que ela está perguntando, mas não é óbvio isso? Não, não é. É óbvio pra gente, que é adulto, que já aprendeu sobre isso, que já tornou um lugar comum coisas que são ordinárias pra gente, mas que para a criança é sempre o extraordinário. Então a gente tem até uma frase lá que é enxergar o extraordinário no ordinário. É perceber o que tem de fantástico o cotidiano, a rotina. Então é caminhar pela rua e aquela... Sabe quando a gente sai para dar um passeio e numa rua que a gente passa todo dia e olha uma árvore e fala, nossa, mas eu nunca tinha visto essa árvore aqui? E eu passo aqui faz 10 anos nessa rua e nunca prestei atenção. Isso é perceber o extraordinário no ordinário. Isso é perceber o que tem de fantástico, aquilo que diz respeito à rotina. E o nosso mundo, que é muito acelerado hoje, muitas vezes nos impede. A gente vai sempre no automático. E as coisas vão passando e a gente não vai percebendo, porque a gente vai só fazendo, sem pensar.
Então, essa percepção do mundo ao nosso redor, ela é contínua, ela não se esgota conforme a gente vai ficando mais experiente. Ela continua sendo importante, porque é isso que faz a gente perceber, inclusive, as transformações que vão acontecendo ao nosso redor. Acabamos de falar de uma delas, que é a inserção da tecnologia no nosso cotidiano. Uma coisa importante quando a gente fala de conhecimento, então, não é só conhecer aquilo que é externo. Não é só eu conhecer os fenômenos da natureza, não é só eu conhecer como as coisas funcionam, não é só eu entender como se dá a organização da sociedade, saber me comportar no meu mercado de trabalho, não é só isso. Mas tem um outro elemento que é muito importante, que é o autoconhecimento, que é o conhecer a si mesmo. A transformação, ela não é só do mundo ao meu redor, ela é minha também. E falando dentro da doutrina espírita, a transformação que mais nos interessa nesse momento é a transformação interna. É aquela transformação que acontece com o mundo. Quando eu mudo, quando eu me transformo, tudo ao meu redor muda e se transforma também. Sócrates, aquele filósofo que a gente ouve falar, que viveu lá no século V a.C., ele tinha duas premissas que para a gente aqui, né, no século atual, ainda são bastante importantes. Uma delas é: só sei que nada sei. E o que ele queria dizer com isso? Que para a gente aprender coisas novas, a gente precisa se desprender daquelas coisas antigas que eu tenho. Então, se eu tenho um conhecimento e eu acho que aquele conhecimento me basta, que ele é uma verdade absoluta, eu me fecho a saberes novos. Então, eu preciso, primeiro, me desprender e abrir a possibilidade de aprender coisas novas. Por isso que ele dizia: só sei que nada sei, porque lá na época dele, muitos sábios, muito arrogantes, que conheciam tudo, que sabiam de tudo, que se sentiam dono da verdade, e isso impedia as pessoas de evoluírem, de aprenderem coisas novas. Então, por isso, só sei que nada sei. E uma outra máxima de Sócrates era o conhece-te a ti mesmo. E essa vale até hoje. Muita coisa que a gente vê na linha, por exemplo, de autoajuda, que traz reflexões, ela vai sempre nesse caminho, de que você precisa se conhecer. Então, o conhece-te, e hoje, na sociedade que a gente vive, que é uma sociedade que é mais individualista, que é mais corrida, que a gente não tem esse tempo de parar para refletir, a gente olha muito para o outro, a gente olha muito para o que está ao nosso redor, mas a gente acaba por olhar muito pouco para a gente. Então, é muito importante hoje a gente pensar nessa base que Sócrates traz para a gente, o conhece-te ao ti mesmo, que é muito ligado a esse princípio do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele é imprescindível para o desenvolvimento pessoal. Ele é imprescindível para eu saber quem eu sou, como eu penso, quais são as minhas emoções, entender como eu regulo essas emoções. E hoje, a gente vê essa necessidade na sociedade que a gente vive. Um dos desafios que a gente tem lá com as crianças pequenas é exatamente de ensinar a regular as emoções. Não é óbvio, não nascemos sabendo. Viver em sociedade exige que a gente aprenda a identificar estas emoções, a controlar, a saber dominá-las, a saber quais são mais adequadas em cada ambiente. Hoje esse é um grande desafio. Tanto que a gente vê aí adultos que não conseguem se controlar, que saem batendo, que saem descumprindo regras e leis porque acham que nada vai acontecer, porque acham que estão acima disso. E aí tudo é culpa: ai, eu tive um surto, ai, eu não consegui me controlar, ai, eu estou com um problema. Nem tudo
é verdade, tendo essa justificativa. Muita coisa ali está na base dessa pessoa não conseguir se conhecer e não conseguir controlar suas emoções. A inteligência emocional é algo também muito importante na sociedade hoje. E aí o autoconhecimento é imprescindível para isso. Agora pode. Então, o que tem a ver conhecimento e doutrina espírita? Tudo, né, gente? Porque a base da doutrina é exatamente a gente se conhecer, se entender, conseguir se regular. Então, o exercício do perdão, o exercício de tolerar, o exercício de amar ao próximo, todos passam pela necessidade da gente se conhecer. Senão, a gente não consegue fazer isso. Então, eu trouxe aqui 3 ideias básicas quando a gente fala de conhecimento e de doutrina espírita. Então, primeiro, a gente não fala em doutrina espírita sem falar de conhecimento. A doutrina, ela tem uma tríade, né? Que é o ciência, filosofia e religião. Falar de filosofia é falar de conhecimento. Portanto, está na base da doutrina conhecer, saber. Quando ela tem também o eixo da ciência, é conhecer e saber, mas não é qualquer coisa. É conhecer e saber de forma organizada, saberes que vão ser legitimados, comprovados, não é porque alguém falou que é verdade, não é assim que as coisas funcionam. E aí a religião que vem no princípio de Deus, do cristianismo, de ser cristão. Um outro é que dentro da doutrina espírita eu preciso conhecer para ter compreensão da vida espiritual, de como funciona o mundo neste e em outros planos, para que eu possa agir corretamente. E é o conhecimento de si mesmo que vai ajudar a gente na transformação moral, nessa evolução. Como é que eu evoluo? Eu evoluo através da minha moral. Como é que eu, enquanto espírito, eu consigo evoluir e progredir? Quando eu ajo corretamente, quando eu ajo de forma certa, quando eu pratico princípios de bem. É a moral. E aí a gente tem, dentro da doutrina, as leis morais, que são aquelas que trazem para a gente quais são esses valores e que ajudam a gente a entender e a regular esses princípios dentro da visão espírita. E aí, falando de cada um deles agora, pode ir. Então, do primeiro, o conhecimento ele tem um papel fundamental e central dentro da doutrina espírita. Por quê? Porque quando eu estudo e eu tenho um princípio científico, eu consigo discernir entre o que é fato, o que é real, o que é possível e o que não é. O que é dogma, o que está baseado no fantástico, o que está baseado no que as pessoas acham e não no que é de fato. Então esse conhecimento, ele me permite refletir, analisar de forma crítica toda e qualquer informação que chega até mim. Falando no mundo de hoje, saindo até da doutrina, as fake news são um exemplo disso. Eu li um negócio lá. Como é que a gente bate o olho? Isso não é verdade. Como é que eu sei se é verdade ou não? Porque eu tenho conhecimento sobre o assunto para poder analisar que aquilo é verdadeiro ou que não é. A mesma coisa quando a gente traz elementos da religião, que tem muito de dogmas, de verdades absolutas, de eu sou o certo e o bom e todos os demais são ruins e não pode, porque eu não analiso criticamente. Me faltam elementos de conhecimento para essa reflexão. E aí eu sigo cegamente.
Que esse conhecimento me permite compreender o mundo espiritual e entender, inclusive, o sentido da vida e de estar aqui. Então, olha lá, o conhecimento ele é a base fundamental para que a gente compreenda o progresso da vida espiritual. Basicamente, eu já falei aqui. Porém, vamos retomar. Conhecer as leis morais, porque são elas que orientam a minha conduta. Então, compreender, por exemplo, por que as coisas dão certas, por que as coisas não dão certo. E não é um conformismo, mas é entender que não deu certo por um motivo e agir de forma adequada àquilo. Então, não é uma revolta, não é vou deixar tudo para lá, não é disso que a gente está falando, mas é de entender como essas leis morais são importantes. Então, quando a gente fala, por exemplo, lei da destruição, que absurdo, uma lei que fala que a destruição é importante, ela é. E entendê-la e conhecê-la me permite entender uma série de formas de organização que acontecem no nosso mundo que são importantes para a nossa evolução, enquanto indivíduo, mas enquanto planeta, enquanto sociedade também. Outra coisa, entender a nossa responsabilidade sobre esse conhecimento. A responsabilidade pela minha evolução, ela é única e exclusivamente minha, não é do outro. Então, eu não posso culpar o outro pelas escolhas daquilo que eu faço. O livre-arbítrio e a lei de ação e reação são da natureza. São leis e ações que estão presentes em tudo. Então, a gente escolhe o nosso caminho e essa escolha vai ter uma consequência. E é assim que funciona no mundo. Então, a responsabilidade, ela, pelo que acontece comigo, ela está diretamente ligada às minhas escolhas, àquilo que eu faço. Conhecendo como escolher o melhor caminho, eu vou ter consequências mais positivas do que negativas. Uma outra coisa importante é conheci, sei e aprendi muita coisa da doutrina e faço o que com isso tudo? Guardo tudo para mim. Não é esse o propósito. O propósito é que eu possa socializar, é que eu possa compartilhar com as pessoas sobre isso. Esse compartilhar, não necessariamente ele tá, tenho que ir lá na casa espírita, então fazer alguma coisa dentro da casa espírita, porque senão... Esse compartilhar, ele está na minha ação sobre o mundo. Ele está na minha ação com o meu colega, que é de uma outra religião, mas com quem eu posso comungar uma série de coisas, com quem eu posso acolher, abraçar. Está na minha atitude, que é de exemplo para outras pessoas, ou que pode fazer com que alguém venha e pergunte para você, nossa, mas... onde que você ouviu isso? Como que você sabe disso? Por que você age assim? E isso é também preparar e levar os princípios da doutrina para a vida mesmo, para a prática. Claro que se eu busco esse conhecimento está dentro da casa espírita. Então, de forma direta ou indireta, eu preciso estar nessa relação. E aí eu já falei, compreender dos desafios, mas não dos desafios só deste plano, mas dos desafios que a gente vai encontrar em toda a nossa existência enquanto espírito. Por que o conhecimento ele auxilia, então, na transformação moral da gente? Ora, o que eu faço com o meu conhecimento? Guardo ele para mim. Não falo nada com ninguém. Eu vou dar dica para ela de como ela pode. Eu vou ajudar ela a entender o que ela está passando. Ela que se vire. O que eu aprendi é meu. Não é para isso que serve o conhecimento. O conhecimento, ele tem que ser colocado em prática. Senão, eu não estou avançando naquilo que eu preciso avançar.
naquele papel que todos nós viemos fazer aqui, que é o do progredir. E essa evolução, esse progresso, ele não é só individual, ele não é egoísta, ele é coletivo, é para todos. Todos estamos aqui no mesmo barco, um ajuda o outro, fica melhor para todo mundo. Então tem um princípio aí que é de parceria, sempre com o outro. Quanto mais eu partilho, quanto mais eu ajudo, mais as coisas se transformam e evoluem. Então, o exercício da prática é importante. Não adianta vir na casa espírita, tomar passe, e aí vai embora e esqueceu tudo, né? Não faço nada. Por que vou ficar prestando atenção em palestra? Estou aqui pensando, não eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que fazer isso, mas não estou ouvindo nada. Venho, tomo passe, vou embora e continuo tudo do mesmo jeito. Não é essa a função do conhecimento, é aplicar. Bom, isso eu já falei, a reflexão, a importância, né, da reflexão, da evolução e conhecer melhor toda essa organização do mundo espiritual. Pode ir, por favor. Aqui eu já falei da base, né, do tripé que regula a doutrina. E aí, também já falei disso. Não tem conhecimento sem estudo. Uma coisa está ligada à outra. O estudo pode se dar de várias formas, mas nós estamos falando aqui de um estudo que é doutrinário. É o estudo da doutrina. É o estudo daquilo que é base para que eu compreenda os princípios que vão me levar a progredir e a evoluir enquanto indivíduo. E a minha contribuição no coletivo. Isso aqui eu falei também, olha lá, o conhecimento ajuda a gente, então, a compreender aquilo que a gente está. Quando eu não tenho conhecimento, eu tenho uma dificuldade e eu fico reclamando e eu fico culpando o outro e eu continuo sempre na mesma. Quando eu consigo compreender aquela situação, analisar, me distanciar para enxergar com clareza, ou quando eu tenho alguém que me ajuda neste processo, que é o meu par avançado, que é alguém que está lá junto comigo, que vai me ajudar a pensar nisso. A gente faz muito isso, né, amiga? Eu consigo sair dessa situação de revolta, de ficar só questionando, mas por quê, e continuo revoltado sem sair do lugar. Então, olha lá, já falei isso. A capacidade de conhecer e de aprender e de ensinar, ela é uma bênção divina. Ela nos foi dada e somos o único em todo o reino animal capaz de conhecer e de transformar este conhecimento, de ir além. Então, as gerações futuras, elas estão sempre avançando nos conhecimentos que as gerações anteriores desenvolveram. Então, o Graham Bell lá desenvolveu o telefone e hoje nós temos o smartphone, que começa lá com o telefone do Graham Bell, que era quase que o telefone de copinho que a gente brincava. Então, nós somos a única espécie capaz de pegar este conhecimento, de transformar, e de usar e de evoluir. Por isso eu tenho que usar todo esse conhecimento de uma forma muito correta. Quando eu pego esse conhecimento e eu ajo de forma egoísta, ou eu uso ele de forma ilícita, para enriquecer, para fazer mal a outros, tudo isso vai ter uma consequência depois. O conhecimento ele serve para o progresso da humanidade, sempre. A lei do progresso é implacável. A gente vai ter que progredir. Mesmo quando a gente fica lá não querendo, vai acontecer alguma coisa que faz a gente caminhar para onde a gente tem que ir. Lei do progresso, lei da destruição, lei... Onde está tudo isso? Que lugar que fala tudo isso? Leis morais. Acho que volta que tinha mais um, eu acho. Bom, okay. E isso que é muito importante. Todo esse conhecimento, esse progresso,
Ele diz respeito a mim, mas ele não é importante só para mim. Enquanto comunidade, enquanto sociedade, temos um compromisso pela melhoria e pela evolução de todos que me cercam. É um compromisso que é coletivo. Outra coisa, conhecimento e responsabilidade. São ideias intrinsecamente ligadas. Tem a ver com aquela questão que eu falei lá atrás de conhecimento como uma bênção divina. Então, se eu tenho conhecimento, eu tenho uma responsabilidade sobre o que eu faço com aquele conhecimento. Se eu vou usar aquilo de forma leviana, então eu tenho muito conhecimento sobre informática e eu vou usar isso para aplicar golpe. E mandar no WhatsApp das pessoas e pedir lá o Pix, o dinheiro, não sei o quê. Eu estou usando esse conhecimento de uma forma equivocada, de forma irresponsável. Então, eu tenho conhecimento, eu tenho que saber usá-lo sempre com responsabilidade. A manipulação, a vantagem, a humilhação do outro, a função do conhecimento não é essa. É sempre a gente usar da forma correta, para o bem do indivíduo, para o bem da coletividade. Então, olha lá. Quanto mais eu conheço, mais eu entendo a minha responsabilidade e as consequências das escolhas que eu faço. Sabe aquele ditado, a ignorância é uma bênção? Quanto menos eu sei, menos eu compreendo, menos eu reflito, menos eu sei o que fazer e de que forma agir. Quanto mais eu sei, mais eu consigo lidar com tudo isso, porém, na mesma proporção vem a responsabilidade daquilo. Igualzinho. Então, se eu erro por ignorância, isso tem um peso. Agora, se eu erro sabendo o que eu estou fazendo e o que pode acontecer com aquilo, isso tem outro peso, muito diferente. Então, conhecimento, saber, conhecer, é algo para ser usado sempre com muita responsabilidade. Então lá, quanto mais a gente sabe sobre um assunto, maior a nossa responsabilidade. Ou seja, a gente que está aqui trabalhando na casa, fazendo, né, seja na frente que for, a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre as nossas escolhas, sobre aquilo que a gente fala, sobre as consequências daquilo que a gente traz. Porque, na teoria, a gente tem um determinado, não é muito, mas é um determinado conhecimento sobre o assunto. Na minha área de trabalho, eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu sei e que eu faço e como eu uso esse conhecimento. E assim é com todos nós. Quanto mais a gente sabe, maior a nossa responsabilidade naquilo que a gente fala e que a gente usa. Conhecimento, obviamente, vai me ajudar no processo de tomada de decisão. Bom, se eu sei que isto não é certo, eu não faço, porque eu tenho capacidade de discernir sobre isso. Se eu sei que não é certo e mesmo assim eu faço, eu estou fazendo as escolhas erradas. Então, o processo de tomada de decisão e de escolha, ele é guiado por aquilo que a gente sabe e por aquilo que a gente não sabe. E mesmo quando a gente faz uma escolha errada, tendo consciência, eu estou usando de forma leviana o conhecimento que me foi dado. Aí, já falei da nossa capacidade e do que a gente faz com o conhecimento, que é de sempre compartilhar. O conhecimento, ele não é para ser guardado para uma pessoa só. Como eu sou educadora, eu gosto muito dessa parte, que o conhecimento, ele tem a capacidade de transformar a sociedade. Ou seja, eu, enquanto indivíduo, vou agir com ela, que vai agir com ele, que vai agir com o outro, com o outro, com o outro. E é nesse pinguinho de cada um fazendo a sua parte que a gente vai ter um todo fazendo essa parte grandona.
e aí a gente tem a mudança e a transformação social. O movimento é esse, não tem outro, é exatamente esse. Por que eu faço certo? Porque é certo, não tem outra justificativa. E é a gente contaminar os que estão próximos da gente para que todo mundo aja desta forma. E aí a gente tem uma transformação social mesmo, do mundo. Bom, aí a gente está falando de conhecimento, já falei lá do tripé, e a filosofia, a partezinha do tripé da filosofia é aquela que trata do conhecimento. Então, qual é a base da doutrina espírita? A razão e a fé entrelaçadas. Então, não é uma crença cega, não é uma crença dogmática de que eu acredito porque eu acredito, mas tem toda uma busca por fundamentação e por comprovação ao longo do tempo. A filosofia espírita, portanto, quando a gente estuda os elementos da doutrina espírita, a gente faz isso de uma forma racional, refletindo, questionando, não com verdades absolutas. Então, a introdução lá no Livro dos Espíritos, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Por que também, gente? Porque o conhecimento, ele não é absoluto. Dentro da doutrina, a gente tem lá o tripé da ciência, a ciência não é absoluta. Então, os saberes, eles vão, conforme o tempo vai passando, eles vão mudando. Eles vão podendo ser percebidos de outra forma. Quando a gente pega lá os 10 mandamentos e olha quando Jesus vem e fala, eu não vim destruir a lei, ele não veio tirar os 10 mandamentos, ele só pegou esses 10 mandamentos e colocou de uma outra forma, e ampliou, e ajustou a capacidade de compreensão que as pessoas tinham na época. E assim é com tudo. Por isso a gente tem que estar estudando sempre, porque as coisas vão mudando. A essência, então as leis morais vão mudar? Não, as leis morais não vão mudar, mas a nossa capacidade de compreender e de entender vai. E é por isso que a gente tem que estar sempre estudando, refletindo, analisando, porque eu mudo. E se eu mudo, o meu conhecimento muda também. Já que estamos falando de conhecimento, vai o momento propaganda, a organização do estudo doutrinário da casa. Então, como é que aqui na Casa Caritas a gente organiza as turmas que vêm buscar estudar e conhecer a doutrina espírita? Então, olha lá, a gente tem como foco buscar atender e acolher todas as pessoas dos mais diferentes públicos, de forma que todos possam aprender, conhecer e praticar a doutrina espírita. Então, a gente tem 4 níveis de curso, de aprendizado. Pode mudar. O primeiro, que a gente chama de iniciando o espiritismo, que está voltado ao público infanto-juvenil. Então, a gente tem a evangelização das crianças, dos jovens e dos adolescentes e dos jovens adultos, que acontece aos sábados e às segundas-feiras, no fim da tarde. Então, crianças e jovens adolescentes de sábado de manhã e os jovens maduros de segunda-feira às 18 horas. O atendimento é online e para as crianças pode ser presencial também. A gente está aqui na casa de sábado às 9 da manhã. E também pode ser online às 9 da manhã, a partir dos 6. 6, né, Bia? A partir dos 6 pode ser online. De 4 a 6 só presencial, mas quem quiser vir aqui, a gente está aqui também para atender e seguir. Acima dos 6 também pode vir presencial. E de segunda é a juventude, que são os
16 mais, né? 15 mais, 16, 18, 19, 20, 22. Aí a gente tem o outro grupo, que é o grupo do Conhecendo o Espiritismo. Então são as pessoas mais velhas, já adultas, que não participaram da doutrina antes, na infância, na juventude, mas que agora, na fase adulta, querem entender, querem conhecer, querem se interessar. Então esse curso ele é um estudo básico com todo o princípio e a base da doutrina espírita, e ele acontece às terças-feiras às 8 da noite, só online, só remotamente. Tem que fazer revisão. Hã? Vale como uma revisão. Vale como uma revisão, para quem tá faz tempo, quer retomar algumas coisas, é sempre atualizado. Aí a gente tem o terceiro grupo, que é o do Estudando o Espiritismo, que é a pessoa que já conhece a doutrina, já tem a base doutrinária, já compreende os principais conceitos, e ali é o estudo das obras. Então, todo ano, uma obra é escolhida e a gente vai estudar e conversar e debater sobre aquela obra. E aí, depois disso, para aqueles que se interessam, tem a segunda-feira, às segundas-feiras, o estudo do Livro dos Médiuns, que é às 20 horas, presencial essa. Na terça-feira, tanto conhecendo quanto estudando, é online. Então, as pessoas que se interessarem, é só entrar em contato com qualquer pessoa da casa, que direciona para quem pode falar. Ah, é verdade. No Conhecendo o Espiritismo, a gente também tem um espaço que acontece no sábado, às 9 da manhã, online ou presencial, que a gente chama de Espaço da Família Espírita. Ali a gente estuda, a gente não estuda propriamente dito, a gente debate, a gente reflete sobre o Evangelho no nosso cotidiano. Então é uma fala muito sobre família, paternidade, maternidade, criação de filhas, dificuldades do dia a dia. É um momento ali de acolhimento, de reflexão. Tem sempre como base o Evangelho, mas é muito essa prática da doutrina dentro do contexto familiar. E aí ia falar? Do dia a dia, né? Do dia a dia. Aplicar o que você estuda tanto no iniciante como no conhecente, e você usa essa ação cotidiana para entender como de fato atuar, né? O que eu faço ali no meu dia a dia. É isso, né, gente? Pronto? Acho que agora é o último. E aí, então, resumindo, o estudo doutrinário, o estudo da doutrina espírita é um instrumento bastante importante para a nossa transformação pessoal. Ajuda muito nesse processo da gente se conhecer, se compreender e saber como agir no mundo em que a gente vive. Então, é este o recadinho. Eu espero todo mundo nos cursos agora da casa. Serão todos bem-vindos, online, presencial, como preferir. Tem para todas as necessidades. É isso, gente. Muito obrigada.